Este é o TCC do aluno Luiz Henrique da Rocha Machado, intitulado Concepção de uma composteira rotativa automatizada, com monitoramento de parâmetros de qualidade e baixo custo de produção. A banca foi composta pelos professores Leonardo da Silva Ramaché e professora Josiane Pereira da Silva e professor Ivanovich Lage Salcedo, professor orientador. A defesa foi no dia 16 de dezembro de 2022, às 10 horas, de forma remota. Vamos lá, né? Então, qual é o trabalho, qual é o tema? O tema, então, foi a concepção de uma composteira rotativa automatizada com monitoramento de parâmetros de qualidade e baixo custo de produção. Eu prometo que essa é a última vez que eu leio o slide. Como que a gente vai estruturar essa apresentação, né? A gente passa ali pela introdução para entender qual é a situação atual, né, o panorama atual, o porquê do estudo, né, por que isso foi estudado. A gente passa pela revisão ali, né, então eu vou trazer uns pontos que eu comentei no trabalho escrito, para embasar o estudo. Metodologia, né? Então, material e métodos ali, né? O que foi utilizado para desenvolver o trabalho. O resultado, então, o que a gente achou nesse trabalho e a conclusão, né? Qual foi a perspectiva final do trabalho e quais são as possíveis melhorias, né? Vamos lá, então. Nessa parte introdutória mesmo, né? Vamos trazer alguns pontos interessantes, que é o quê? Enquanto eu fazia o trabalho, né? Eu estava pesquisando e vi que ali, por volta de 10 em 10 anos, né, é feita essa pesquisa nacional de saneamento básico, do IBGE. E a mais recente que a gente tem ali é 2008, relativa a resíduos sólidos. Né? Tem uma de 2017, só que ela não teve a segunda parte divulgada ainda, não sei se vai ser. Mas a segunda parte que trataria de resíduos sólidos não foi divulgada ainda. Né? Então, o dado mais recente que eu tenho é de 2008. Né? Então, o que ela diz ali? Que 50%, né, basicamente metade dos resíduos sólidos produzidos, eles têm como destino o famoso lixão, né? E apenas 5% dos resíduos eram compostados em 2000 e houve uma redução para 2008, né? Eu não sei em 2017 como foi a situação, mas não duvido que tenha ido a zero ou até um pouquinho menos. Quais são os objetivos do trabalho, né? Então, o principal é fazer esse protótipo, né? Então eu vou projetar e avaliar o desempenho de uma composteira rotativa automatizada de baixo custo. E os específicos, né, que eu vou adaptar, automatizar uma composteira rotativa manual, né? Então a gente vai ver mais para frente, que foi obtida uma composteira manual rotativa, né, para automatizar esse processo de rotação, de aeração, enfim. Para o sistema ser inteligente, né, eu construí algoritmo, né, e testei esse algoritmo de controle, né, que eles fazem um controle dos parâmetros, condicionam a rotação aos parâmetros de qualidade. E, por fim, a gente verifica ali o impacto das frequências distintas de rotação no processo de compostagem. Né? Então, é entender se rotacionar diariamente é bom, se é de 5 em 5 minutos, se é de 6 em 6 horas, enfim. Esse é um estudo que a gente vai comentar, uma parte que a gente contar ali para frente. Agora, trazendo um pouco um panorama do trabalho, né? A compostagem, ela tem ali, geralmente, mais notório, né? São 3 vertentes. Eu separei em oxigênio e esquerda, né? Que é vermicompostagem. Mas só citar que, claro, vermicompostagens, os minhocas precisam respirar ali também, então tem o oxigênio presente naquele momento. Só mais para ficar um pouco mais palatável nessa apresentação. Então, a vermicompostagem basicamente é um processo digestivo das minhocas, né? Então, é um processo que gera um composto bem nutritivo, ele é bem eficiente, mas ele demora bastante. Ele é bem lento, e tem um ponto negativo que a gente não consegue decompor, por exemplo, tecidos mais fibrosos, né? Então, por exemplo, uma carne, o osso geralmente ele é difícil em todos os casos, né? Mas a não ser que seja bem triturado, enfim. Mas a carne já é um processo que à direita a gente consegue ver um avanço e à esquerda a compostagem geralmente não é possível. Até onde eu pesquisei ele realmente não é possível. E gera muito odor, enfim. E à direita a gente tem a compostagem aeróbia, né? Que ela ocorre na presença de oxigênio, e importante que é a ampla presença, né? Então, se há uma queda ali, existe uma limitação, inicia-se o processo de compostagem anaeróbia, né? Que é o que, no nosso caso, né? A gente tem até essa setinha ali para a compostagem rotativa, é o que a gente não quer. A compostagem anaeróbia, por outro lado, né? Ela também gera um composto bem nutritivo, mas ela demora mais, ela tende a gerar um pouco mais de odor, que é muita consequência ali da amônia e do metano. Inclusive, o metano é um ponto que a gente vai levar ali para frente. E a aeróbia, ela é geralmente mais rápida, né? Ela não gera esse odor, mas ela depende de virar o composto para fazer a aeração. E é justamente aí que entra a composteira rotativa, né? A composteira rotativa do projeto não foi essa aí é só uma ilustração. A gente vai ver mais para frente a composteira utilizada. Então, quais são as vantagens dessa composteira, né? Ela permite, claro, você fazendo a rotação ali
de aerar o meio onde está inserido ali aquele composto. E, claro, vai ter ação da microbiota aeróbia, né? Então, micro-organismos aeróbios que funcionam ali por volta dos seus 50 a 80 graus. Então, é uma temperatura até é comum de falar que essa é uma compostagem a quente, né? Ao menos na tradução do inglês para o português, que é o hot compost, ela é uma compostagem mais a quente mesmo, justamente pela elevação da temperatura. Ela pode ser utilizada tanto em ambiente externo quanto interno, claro, bem vedado, e também não entrando num processo de compostagem anaeróbia, né, que seria um ponto de atenção, ela não vai gerar odor, então vai ter só aquele odor, claro, característico da terra, não é algo tão insuportável, pode deixar numa área, ou se tiver na varanda, deixar na varanda. Agora, um ponto negativo é essa ação manual, né? Ela, por padrão, por natureza, ela tem essa ação manual que ela depende de uma rotação pela gente mesmo, né? Então, nesse caso da imagem, a gente ir lá de tempos em tempos e girar. Então, imagina que a gente quer fazer uma rotação muito rápida, então, sei lá, de 5 minutos. A gente não vai ficar lá 5 minutos todo dia rotacionando o tambor, né? Então, é justamente aí que entra a automação de baixo custo. A professora Georgia Dash, ela vai até reconhecer essa imagem, né? Essa imagem é de um trabalho que eu apresentei na disciplina de processamento. Basicamente, ali é uma esteira para fazer a análise de morangos, né? Então, basicamente, resumindo muito, né? Eles veem os morangos que estão verdes e vermelhos e botam à direita ou à esquerda, né? Isso aí é justamente só para a gente ilustrar o potencial que tem essa automação de baixo custo, que é basicamente a inteligência que a gente dá ali ao projeto, né? Naquele ponto 2, a gente vê um pouco no canto inferior esquerdo dele, uma pecinha azul cheia de fios. Aquilo ali é a placa de desenvolvimento, né? Que é o famoso Arduino ou ESP, enfim. É basicamente isso que é o coração e o cérebro mesmo, ao mesmo tempo do projeto, né? Então, geralmente é bem barato, né? Então tem esse ponto positivo que é a acessibilidade. Uma plaquinha dessa custa aí seus R$ 50 ou até menos, a depender se você comprar em escala, custa menos ainda. É flexível, né? Então você consegue utilizar numa gama muito grande de projetos. Esse aqui é um projeto em pequena escala, você pode aumentar isso e utilizar a mesma inteligência, a mesma placa de desenvolvimento, né? Você pode fazer, por exemplo, uma estação meteorológica. Então, você coloca na última estação meteorológica e fica lá fazendo medições de parâmetros meteorológicos, né? Claro, tem a sua precisão envolvida ali. Então, projetos de grande escala, assim, muito grandes, né? Empresas grandes, não vão utilizar plaquinhas geralmente desse nível, né? Vão ser coisas mais elaboradas. E isso pode tanto ser no nível casual ou profissional, né? Então, a pessoa pode fazer um aparelhozinho, né? Um device, um dispositivo muito ali interligado com aquela coisa de internet das coisas, né? Aquele IoT que é bem comum hoje. Então, tem N possibilidades, ou até algo profissional mesmo, né? A pessoa monetizar em cima desses projetos. Vamos lá. A parte de material e métodos, né? Metodologia. Eu estruturei em 4 etapas. Primeira coisa foi a concepção da estrutura. Então, é aquela parte mais física, né? Não tem uma... quando eu falo físico, não tem ainda o movimento, é mais estacionário. É só montar o ambiente. A gente passa, eu vou detalhar um pouco nos slides a seguir. Tem a parte de automatização do processo rotativo, né? Então, a gente dá inteligência ao tambor, prepara o composto e a parte da análise. Então, nessa parte que comentei, né, que é a estrutura física, tem a composteira rotativa, é exatamente essa que eu obtive, né, que eu comprei, justamente para acelerar o processo de desenvolvimento, senão eu teria que mandar imprimir isso, aquelas máquinas de impressão, eu teria que modelar, enfim, seria um pouco, talvez, até mais custoso, pensando em um item só, né? E à direita a gente tem o modelo, né? O modelo 3D foi feito para suportar o servomotor. O servomotor é o motorzinho que faz a rotação do tambor, né? O tambor ele é composto pelo tambor, essa parte circular, né? E embaixo tem essa base, 4 rodinhas em cada lado, que fazem com que seja possível a rotação do tambor. E aqui eles têm a inteligência, né? A inteligência e as medições que a gente faz, né? Então, aqui à direita, a gente vê ali Node.mcu, que é o Node.mcu. Eu mostrei lá atrás aquele Arduino, né? É a mesma coisa. Então, o Node.mcu, na verdade, ele é uma placa de desenvolvimento que ele compõe o ESP12E, que o ESP12E compõe o microcontrolador, que aí é o cérebro da coisa, né? É o que faz tudo ser processado, é o que interpreta os dados dos sensores, é o que faz tudo girar ali, né?
Então, o todo, né, é o Node MCU, mas ele é composto do ESP12, que é o módulo, e o microcontrolador que está dentro dessa plaquinha prateada aqui, né? À esquerda ali a gente já viu o MQ4, né, que é o sensor de concentração de gás metano, vai ser mais falado mais à frente. O DHT11, que é um sensor de tanto umidade quanto temperatura, ele possui uma precisão ali não tão alta. Quando eu digo não tão alta, são 2 graus, se não me engano, para a temperatura mais ou menos. E umidade são 5% mais ou menos também. A protoboard, né, que é a placa que a gente usa, basicamente é uma placa cheia de plaquinhas, de tiras, né, de metal, que tem o contato, né? Então, só para facilitar, um pouco mais à direita, a gente tem um resistor que ele é necessário para a gente utilizar o sensor que está à direita, que é o DS18B20. Esse sensor é um sensor de temperatura. A gente mais à frente vai ver como que ele está montado, mas é um fio, basicamente. É um fio, aqui é um sketch, né? Só para a gente entender como está funcionando ali o processo, fica mais organizado de ver, né? Então, esse negocinho preto ali, né, com a pontinha prateada, ele é o sensor, aquele DS18B20, eu comentei aqui agora. Então, ele fica dentro do tambor para fazer a mensuração da temperatura interna, para justamente entender o processo de compostagem anaeróbia, aeróbia, enfim. Também é ligado ali o servomotor, que faz a rotação do sistema, e à direita tem um plugzinho, né, que é o plug P4, que dá a energia a todo o sistema eletrônico, né? Então, tudo isso é alimentado por uma fonte que liga a esse plug. Aqui tem a ilustração, né, do sistema como um todo. Então, aqui já está montado. À esquerda, a gente vê ali a entrada do sensor, né? Então, vocês vão ver naquela parte branca central é cola quente. Eu coloquei ali justamente para vedar um pouco mais, né? O buraco que eu fiz foi um pouco maior, então eu vedei ali com cola quente. Então, a rotação não atrapalha o posicionamento do fio, inclusive esse é um ponto que eu vou falar mais à frente. E à direita a gente tem a linha de poliamida, que é o nome chique para fio de nylon. Basicamente é um fio de pesca, né, de resistência de até 9 quilos, se eu não me engano. Então, ele consegue ter um pouco mais de composto dentro, a gente vai ver isso mais à frente também. Ali abaixo, a gente vê aquela pecinha 3D que eu comentei atrás. Então, essa pecinha 3D impressa, né, ela tem dentro dela ali, à esquerda dessa pecinha branca, é o servomotor, que justamente gira todo o tambor, né? O servomotor ele tem uma característica que ele gira tantos graus para um lado e o mesmo para o outro, né? Diferente do motor de passo, que ele gira indefinidamente direto, ele não tem essa limitação. Mas o interessante do servomotor é que ele geralmente tem um torque bem maior, então a gente consegue, num tamanho menor, né? Ele tem caixa de redução dentro, então a gente consegue girar coisas que precisam de uma resistência maior. Tem a polia direita, né, que justamente faz o tambor girar, né? Então a gente tem um fio que vai para cima e um fio que vai para dentro. Para dentro ele liga no lado do tambor e o que vai para cima liga na outra ponta do tambor, né? Então, enquanto a polia gira para um lado, ele vai girar o tambor num sentido e quando ela gira para o outro, ele vai girar no outro sentido, né? Ele não dá um 360, é por volta de 90 graus. E aqui à esquerda a gente vê ali o fiozinho, né, o plug que tem para ligar a energia. E como funciona o processo? Primeiro tem um início ali, né? Aí eu tentei fazer um fluxograma do código mesmo, né? Basicamente tem a parte de importação de bibliotecas variáveis, isso aí é muito inerente ao código, e tem algo que é comum à plataforma Arduino, que é o quê? A parte setup e a parte loop. A gente vê esses dois quadrantes ali identificados, né? Então, o setup é uma etapa inicial que ela ocorre uma vez. Então, o liguei na tomada, ele vai rodar esse setup. Basicamente, ele inicializa o monitor serial, que é algo para a gente poder ver os valores sendo imprimidos no computador. Conecta a rede local, aí ele conecta a plataforma TeamSpeak, que é a plataforma que a gente utiliza para enviar os dados, posiciona o servo posição 0. Então, ele vai deixar o tambor numa posição inicial para iniciar a rotação. Inicializa os sensores, né? Então, o sensor DHT11, MQ4 e DS18B20. Espera 10 segundos, né? A gente dá um delayzinho justamente para não ter nenhum problema. Às vezes ele demora um pouquinho mais, um pouquinho menos. E tem a parte de loop. A parte de loop, como o próprio nome já diz, é um loop. Ele vai girando, ele vai executando a primeira parte e vai até o final e volta. Vocês vão ver que um fluxograma, geralmente, ele tem um bloquinho que é o fim. Nesse caso, não tem, porque o loop ele vai girando indefinidamente e o fim é quando a gente desliga da tomada. Então, a primeira coisa que acontece ali, né, é atribuir um tempo atual de execução ao contador de sensores, né? Então, ele tem uma variável que armazena informações de tempo, né? Então,
ele vai falar, beleza, isso aqui rodou tem 0 minutos que rodou, tem 1 minuto que rodou, tem 2, 3, 4, 5. Ele vai fazendo esse looping, né? Quando ele chega nos 5 minutos, ele vai obter os dados dos sensores e vai enviar para a plataforma. Então, ele já vê aí uma primeira característica do sistema, que é o quê? Ele vai obter os dados a cada 5 minutos. 5 minutos ele para de rotacionar, pega os dados e envia para a plataforma. Aí, um ponto que a gente vai ver que ocorre na fase 3 é quando o sensor de CH4, né, que é gás metano, ele tem um valor acima de 200 partes por milhão e rotaciona. Então, ele rotaciona inicialmente anti-horário, depois horário. Né? Então, ele gira ali por volta de 1 grau a cada 100 milissegundos. A preparação do composto orgânico. Então, para esse estudo, eu utilizei 3 objetos ali, né, que é a amostra orgânica, composta ali de arroz cozido, alface e uma banana pequena, né? À direita tem a serragem, justamente para a gente evitar uma umidade excessiva. E à direita também a gente tem um embiótico de compostagem, né? Que é um acelerador de compostagem. Aqui tem o composto já disposto no tambor. Então, a gente teve uns furinhos ali embaixo que a gente tem, né? É que caso gere, né, um líquido, ele vai cair para esse furinho e vai entrar na base. Operação e análise. Beleza, então, de posse desses dados, né, a gente viu lá que o dado ele é enviado para a plataforma PixPic e de posse desses dados, ele é armazenado e processado. Aí a gente tem a parte de resultados, né? Foram divididos 3 fases. A fase intermitente, então tem uma rotação intermitente que ela executa sem qualquer condição. Segunda fase, que ela executa a cada 12 horas. E a terceira fase, que ela executa condicionada à concentração de gás metano, né? Então, estando acima de 200 partes por milhão, ele rotaciona. E os sensores, claro, em todas essas fases, ele pega os valores de 5 minutos. Então, a gente tem aí por volta de quase 30 mil registros. Primeira fase, quais foram os resultados? Né? Então, a gente vê ali do dia 0, né, até o dia 15, que é o primeiro ao 16º dia, uma correlação muito grande entre a temperatura interna e externa. O que não é um ponto tão positivo assim, pensando numa condição aeróbia. Por quê? Porque na condição aeróbia a gente vê, ao menos a literatura diz que nos primeiros dias existe um pico de temperatura muito alto. Então, ele chega ali por volta de 50, 80 graus, até um pouquinho menos. E nesse ambiente, os micro-organismos termofílicos agem sobre o composto. Então, são micro-organismos que eles ocorrem nessa faixa de temperatura, e não foi o caso aqui no que não foi constatado. Né? A gente vê até pela margem de erro ali que está bem correlacionado à temperatura. Né? Então, basicamente, a temperatura ambiente. A externa chegou aos 30 graus ali, e a interna também ficou por volta dos 30 graus. Eu tendo a dizer, não é algo confirmado, que isso deve-se muito ao baixo volume da amostra. A gente viu que eu coloquei aqui muito pouquinho, né? Não tem algo tão expressivo assim para gerar um calor num espaço grande, né? Então, a gente tem 55 litros de volume ali, e eu coloquei muito pouquinho, né? Então, talvez isso não seja suficiente para gerar calor necessário, né? Então, a gente tem a imagem do composto, né? Ali por volta do dia 5, a gente já vê um processo de homogeneização. Então, a gente ainda identifica o arroz, identifica o alface, ele já está mais integrado, né? Então, desidratou ali bem. A gente vê uma umidade ali embaixo, que é decorrente do acelerador de compostagem. À direita, a gente já vê uma aceleração do processo de fúngico, né? Então, os micro-organismos estão agindo naquele composto. À direita, no dia 12, né, a gente já vê um processo mais avançado da ação microbiana. À direita, ela já dá uma decaída um pouquinho, né, mas ela dá uma estabilizada. Aí a gente parte para a fase 2. Eu vendo que não houve esse aumento de temperatura, o que eu falei? Beleza, deixa eu tentar, porque tem um autor, ele fez uma comparação de frequência de rotação. Então, ele viu, se não me engano, foi 3 horas, 6 e 1 dia, 24 horas. Rotação nesse período. E ele viu que o que melhor desempenhou foi a rotação, 6 rotações completas a cada 24 horas. Então, eu falei, beleza, deixa eu tentar mudar essa condição. Então, ele começou a rotacionar a cada 12 horas. E a cada 12 horas a gente vê que aumentou demais a concentração de metano. O metano explodiu, ele saiu de 200 partes por milhão para 350, então ainda é baixo, né? Mas ele já teve uma diferença muito significativa. A umidade também levou junto, né? Então podia estar acontecendo ali um processo de mudança para uma condição anaeróbia, que é o que a gente não quer. E esse é o composto, a gente vê até no dia 20,
que tem uma umidade mais exacerbada ali. A de esquerda, vocês vão ver que tem uma entrada ali, né, que inclusive é um ponto que eu vou comentar mais à frente. Percebi que o composto estava se alocando, né, nesse buraco, e peguei com uma colher de pau, né, eu tirei o composto dali, ele foi, enfim, foi mexido, mas ele voltou para o compartimento. Com base nesses dados, né, então eu vi que a concentração de metano aumentou muito e eu tinha que reestabelecer a condição aeróbia. Aí eu falei, pô, eu não tenho um sensor de oxigênio, então eu não conseguia saber ali mensurar muito bem. O que eu fiz? Pensei, a gente tem uma concentração na atmosfera de gases definida, né? Então, se a gente vê um aumento do metano, possivelmente os outros gases eles têm uma redução, inclusive o oxigênio. Então, eu pensei assim, se eu limitar o metano a 200 partes por milhão, consegue estabelecer, ou próximo disso, uma condição aeróbia. Né? Isso feito, né, a gente tem as imagens do composto próximo ao final, né? O processo rodou por 30 dias. No dia 22 ali, eu já tirei de novo o composto daquele buraco, então ele já está numa condição bem mais avançada, bem mais próximo de uma terra, né? Do que um arroz. A gente não identifica um arroz, uma alface, nem uma banana aí. E aqui a gente tem o composto final, né? Então, à esquerda eu coloquei terra mesmo, eu tirei no vasinho aqui, coloquei à esquerda para a gente comparar, e à direita tem o composto. Ele não tem odor, ele tem um aspecto uniforme, né? Então, a gente não, como eu falei, né? A gente não identifica nem arroz, nem banana, nem nada do tipo, e não apresentou odor, né? Então, não houve um processo ali avançado de decomposição anaeróbia, ou seja, ausência de oxigênio, e, portanto, gera ali os odores fortes, característicos da amônia e do metano. Agora, beleza. E o custo, né? Quanto custou essa brincadeira? Foi caro, foi bastante caro, mas o principal ali é decorrente da composteira rotativa, né? Como eu comprei para acelerar o processo de desenvolvimento, a participação, né? Foi de quase 50% no total e custou seus R$ 400, né? O total ali foram 930. Isso, claro, para a gente do zero refazer o projeto. No total mesmo, eu gastei até mais, porque comprei peça sobressalente. Inicialmente, eu pensava, né, em rotacionar de outra forma, enfim. Então, o custo final ele foi um pouquinho maior. O custo de operação, por outro lado, ele é bem promissor. A partir, né, da potência daquela fonte, né, ou seja, ele só vai por, no máximo, 15 watts hora. Então, a gente consegue fazer essa conta a partir da tarifa. Né? Eu peguei a tarifa da Light para o Rio de Janeiro no mês de dezembro. E também sem qualquer bandeira. Né? Então, tem que por hora ele custa aí seus 2 centavos, não é relevante, e no mês ele custaria seus R$ 14, né? Um processo que vai compostar o alimento rodado durante 30 dias intermitentemente, ele gera de uma despesa ali de R$ 15 no máximo, né? Não passa disso. Conclusão. Então, a automatização, né, ela foi implementada com êxito. Então, consegui fazer rotacionar, apesar de lá na frente, né, eu ter iniciado um processo interligando esse tambor com um conjunto de polias por uma correia, né? Então, foi uma abordagem diferente, só que ela não funcionou, não deu certo. A polia ela começava a deslizar, então, enfim, não ficou tão bom assim. E o uso de sensores baixo custo sem peso anomalias, né? Então, apesar do sensor ter um baixo custo, não houve nenhuma perda, né? Então, também não houve nenhum dado, eu tenho que medir 30 graus, né? E do nada tem um pico de 80. Não houve isso, né? Então, a gente vê a confiança, né, que esses sensores, apesar de um custo baixo, têm nos projetos. A rotação automática e condicionada aos níveis de gás metano elevaram a aeração, né? Então, a gente viu ali, entre as fases 1 e 3, né, que quando a gente volta, inclusive eu posso até voltar aqui, acho que eu não citei muito bem, a gente vê aqui que quando a gente volta a rotacionar ali, né, por volta do dia 20 até o dia 30, já cai a metade da diferença a concentração de metano, então ela tem uma queda bem significativa, ou seja, o ambiente, o meio, ele está mais aerado, consequentemente, né, por aquela relação que eu fiz, e que a baixa frequência de metano, diferente do que o outro autor falou, ela elevou o nível de gás metano. Ou seja, ela estava se gerando uma condição aeróbia naquele meio, anaeróbia naquele meio, que é o que a gente não queria, né? A gente queria seguir por um processo de compostagem aeróbia. O custo do material ele foi relativamente alto, né? Então, a gente vê aqui, apesar disso aqui poder ser muito diminuído, né? Então, o servomotor ele tem esse custo,
mas o professor Ivanovic, ele me emprestou um que ele tinha lá, eu vou devolver daqui a pouco. Mas placas, tudo isso você vê com um custo muito baixo. Então a gente tem no máximo aí o Node MCU, né, aquele equipamento que eu comentei lá no começo, ele tem esses seus R$ 53. Isso porque eu estou comprando numa loja online no Brasil. Se eu compro em escala da China, esse aí é muito menor, né? E se eu posso seguir além e fazer uma plaquinha com tudo isso. Então, até um exemplo que eu dei na apresentação de processamento, é aqueles ursinhos, né, que você aperta a mão e eles falam, eles têm uma plaquinha dentro. Essas plaquinhas, eles não têm um Node MCU, algo assim dentro, mas eles embutiram tudo nessa plaquinha para diminuir o custo e facilitar o processo de posicionamento, né? Então, ela não tem fios, nem não tem nada do tipo. Outra dificuldade foi o posicionamento dos sensores. Então, eu queria inicialmente colocar os sensores de metano, principalmente, e de umidade dentro do tambor, só que como aquilo fica girando e os fios são muito frágeis, não foi possível fazer isso. Inclusive, é um ponto que eu posso melhorar em trabalhos futuros. E a última dificuldade ali foi na retirada do composto do tambor. Então, como eu prendi ali com fios, né, tem o fio de um lado e o fio de outro, acaba que eu não consigo tirar o tambor para girar ele, né, botar de cima para baixo, tirar o composto, né? Eu tive que pegar uma pá, tirar, botar num saco. Então, esse processo foi um pouco mais custoso, apesar de não ser impossível. Para trabalhos futuros, eu trouxe duas vertentes, né? A vertente de melhorias e a vertente de reestruturação. Melhoria seria realmente melhorar o sistema hoje em funcionamento, né? Então, eu colocaria um equipamento aquecedor, que é um Heat Element, que é o nome dele, só que a gente não acha isso no Brasil. Eu achei no AliExpress, ele vendia lá, mas demoraria um mês para chegar, então acabou que eu não consegui comprar. Então, o que ele faria é aquecer aquele meio artificialmente para induzir uma condição aeróbia, né? Então, acabo que eu acelero aquele processo de compostagem porque eu chego àquela temperatura e consigo manter uma constância daquela temperatura durante o processo. Claro, isso aí aumentaria um pouco o custo de operação, mas acredito que nada muito, muito fora do já calculado. E o preenchimento daquelas partes ocas, né? Aquele buraco que a gente viu aqui atrás, que eu comentei, está aqui depositado, o composto, o idealmente seria preenchido uma espuma expansiva, algo do tipo, justamente para permitir que aquele composto gire normalmente, né? Sem que ele não fique alojado, né? E gere uma condição ali anaeróbica, porque ele não tem oxigênio ali embaixo, enfim, não está bem uniforme o oxigênio naquele ambiente ali alocado. Por outro lado, eu também sugiro uma reestruturação, que seria pegar o que a gente tem hoje e mudar completamente. Então, eu acho que o design dessa composteira ele não é tão amigável assim. Eu acho que o ideal, né, seria a gente ter uma utilização como se fosse uma lata de lixo. Então, imagina uma air fryer mesmo. Claro, não vai ser da air fryer, mas seria algo parecido, né, que tem uma gavetinha, algo do tipo assim, que a gente consiga tirar e colocar facilmente, tem um processo de aquecimento, tem uma hélice que faça a mistura, né, e trituração do composto, né? A trituração aqui eu fiz manualmente, né? Como eu falei, eu peguei uma colher de pau e depois peguei uma pazinha ali de planta para triturar o material. E o posicionamento dos sensores, né? Como a gente teria a hélice girando e não o tambor como todo, a gente conseguiria posicionar o sensor ali em cima sem problema, porque ele ficaria parado, né? Não ficaria rotacionando. Esse é o trabalho. Muito obrigado. Essas são as fontes, né? As demais fontes eu coloquei no trabalho escrito, que eu acho que fica um pouco mais claro, né? E é isso. Acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas não muito.